Bem, olá vocês, sou o professor Velosa. Hoje eu vou conversar de um tema importante para as provas do Enem, que é o tema chamado Origem da Vida e Evolução. Muitos têm pesquisado sobre qual é a origem dos primeiros seres vivos. Se vieram do espaço, se vieram de matéria orgânica, se vieram pela criação divina. Então nós temos uma teoria muito utilizada, né, e antiga, que é a teoria do criacionismo. O criacionismo propõe que os primeiros seres vivos, eles foram obra da criação divina. Deus fez o universo, fez o planeta, fez os seres vivos e fez o homem à sua imagem e semelhança. Então foi uma teoria muito difundida durante anos, inclusive hoje ela é forte no meio religioso. Depois de algum tempo, Aristóteles propõe a teoria da geração espontânea, a biogênese ou geração espontânea. O que diz essa teoria? Essa teoria diz que os seres vivos, eles se originam da matéria inanimada. Exemplo: o lixo origina ratos e moscas. Da areia nascem tartarugas. Então dizia que a matéria bruta originava os seres vivos. Essa é o que postulava a biogênese ou geração espontânea. Durante muito tempo foi aceita, depois vocês vão ver que foi muito tempo para quebrá-la, como é o caso do pesquisador chamado Reid. Reid não acreditava que a matéria bruta ou inanimada desse origem a seres vivos. Ele acreditava que só haveria vida através de uma vida pré-existente. Então ele postulou o seguinte experimento. Ele colocou 3 frascos com carne, onde um frasco estava aberto, o outro frasco estava selado e outro frasco estava coberto por uma gaze, onde poderia entrar oxigênio. E depois de um dia, o que ele vê? Ele vê que o frasco aberto aparecem moscas, o frasco selado não aparecem moscas, assim como o frasco coberto com gás também não aparecem moscas. Provando que realmente só vai haver vida através de uma outra vida pré-existente. Com isso, ele tenta quebrar a abiogênese e reforçar a teoria da biogênese. A biogênese diz que só vai haver vida a partir de uma outra pré-existente. Muita gente pensa que esse experimento realmente conseguiu quebrar a biogênese, mas ele não conseguiu, pois a biogênese tinha defensores muito fortes na época. Os defensores diziam que, como o frasco estava vedado, não poderia entrar uma coisa que eles chamavam de princípio ativo. O princípio ativo era uma substância que ativava a matéria inanimada. Com isso, como os frascos estavam vedados, Reid não conseguiu quebrar a teoria da abiogênese. Perfeito? Muito tempo depois, Louis Pasteur, já
chateado com essa teoria da abiogênese, que está desde Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, em um congresso, fabrica um balão de vidro onde ele batiza de pescoço de cisne. E faz o seguinte: coloca dentro deste balão caldo de carne esterilizado, justamente para matar os micro-organismos que estavam ali. Deixa esse caldo de carne em contato com o ar durante horas. E o caldo continua estéril. É muito fácil ver se o caldo está contaminado ou não, pois ele muda de cor. E foi o que aconteceu quando ele quebra o pescoço do frasco e, minutos depois, o caldo de carne começa a mudar de cor, indicando a invasão de bactérias. A inteligência de Pasteur se resume a: os micro-organismos que estavam presentes no ar ficavam retidos na curva do balão. Então, com isso, eles não conseguiam chegar até o caldo de carne para contaminar esse caldo. Depois desse dia, nunca mais se falou em abiogênese ou geração espontânea. Isso foi um golpe fatal que acaba de uma vez por todas com essa teoria denominada abiogênese ou geração espontânea. Perfeito? O que não explica a grande dúvida até hoje: como nasceram os primeiros seres vivos? O fato de a biogênese dizer que só há vida através de uma vida pré-existente não explica quem foi esse primeiro ser vivo para dar origem às novas vidas. Então vem um bioquímico russo chamado de Oparin, que fala o seguinte: a atmosfera primitiva era rica em gases como o hidrogênio, o vapor de água, a amônia e o metano. Oparin diz que esses gases, quando sofrem a ação de descargas elétricas e de radiação, e quando caíam na água, davam origem a aminoácidos. Aminoácido que forma proteínas. Proteínas que são parte da composição de qualquer ser vivo. E aí ele batiza esse aglomerado de proteínas de coacervados. O coacervado não é o primeiro ser vivo. O coacervado é um aglomerado de aminoácidos que poderá dar origem ao primeiro ser vivo. Perfeito? Bem, Oparin não comprova a sua teoria. Ela é mais tarde comprovada por Stanley Miller, que faz um experimento onde ele simula os gases da atmosfera primitiva, vapor de água, metano, amônia e hidrogênio, e depois do resfriamento, essas reações, a água contendo os compostos orgânicos era coletada para uma análise. E esta água realmente continha aminoácidos, que vão formar proteínas e vão dar origem a moléculas que formam seres vivos. Então, Oparin estava certo.
com a sua teoria que não foi testada por ele, foi testada mais tarde por Miller. Ele não chama os coacervados de primeiros seres vivos. Ele diz que o primeiro ser vivo é um coacervado que tivesse dentro dele alguma coisa semelhante a um DNA ou a um RNA, que é justamente o material genético que é capaz de permitir a hereditariedade e a reprodução para os seres vivos. Hoje, acredita-se que o RNA veio primeiro, por ser menos complexo do que o DNA. E aí, esses primeiros seres vivos surgem. Mais ou menos aqui, como você está vendo. E o que acontece? Como esse primeiro ser vivo se alimentaria? Será que ele seria autotrófico? Será que ele seria heterotrófico? Hoje nós temos duas vertentes, tá? Uma delas tendendo mais para o lado autotrófico, onde se dizia que os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento, mas não por fotossíntese, já que na atmosfera primitiva não existia oxigênio, e sim um processo denominado quimiossíntese, certo? A oxidação de compostos inorgânicos daria energia para fabricar o próprio alimento desses primeiros seres vivos. E a teoria que diz que o primeiro ser vivo poderia ser heterótrofo, no caso, se alimentando de uma sopa orgânica que estava no ambiente. Perfeito? Então, esses seres vivos poderiam ser autotróficos ou heterotróficos. Agora, o que eu estou explicando para vocês é a maneira de conseguir o alimento. Mas o que eu faço com esse alimento? Esse alimento tem que ser quebrado para gerar energia. Então, existem duas maneiras. O processo anaeróbio, que não usa oxigênio, e o processo aeróbio, que usa oxigênio. Isto hoje é indiscutível. Os primeiros seres vivos faziam um processo para a produção de energia, que nós chamamos de ATP, um processo chamado de fermentação, um processo anaeróbio, já que a atmosfera primitiva não apresentava o O2 molecular, já porque não havia fotossíntese. E como não havia fotossíntese, não poderia ter oxigênio na atmosfera. O mais interessante é que a fotossíntese ela surge depois da origem da vida. A fermentação liberava o CO2, o dióxido de carbono. Surgem alguns seres que podem usar esse CO2 junto com água para realizar o processo de fotossíntese, liberando oxigênio para a atmosfera. Esse O2 vai ser utilizado pelos primeiros seres aeróbios e vai formar a camada de ozônio. Camada essa que protege os seres vivos da radiação ultravioleta. E aí você tem a conquista do ambiente terrestre posteriormente. Então, hoje isso é indiscutível. A discussão pode estar aqui, certo? Isto é indiscutível. O primeiro ser vivo fermentava, liberava CO2, posteriormente aparece os fotossintetizantes, depois aparece a respiração aeróbia, pois a fotossíntese produz oxigênio, e aí surgem, no final, os animais. Então, esse é o processo desde da teoria que explica como os primeiros seres vivos surgem. Ok? Temos aqui um exercício do Enem que fala sobre esse assunto da origem da vida. Note uma coisa. Em certos locais, larvas de mosca criadas em arroz cozido são utilizados como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido. Então você está vendo que ainda se fala em geração espontânea ou abiogênese. Essa teoria começa a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Reid e Pasteur. Lembrando, o experimento de Reid, que diz que só vão nascer moscas
Porque uma mosca pré-existente vai na carne, coloca os ovos, esses ovos viram larvas, e aí viram moscas, certo? E o experimento de Pasteur, que fabrica um balão com o pescoço contorcido, onde os micro-organismos não conseguiriam chegar ao caldo de carne e contaminar esse caldo de carne. Perfeito? Relembrando esses dois assuntos. A partir dos estudos, Red e Pasteur, que mostram experimentalmente que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Perfeito? Note, foi o que você viu, confirmando a teoria da biogênese. Só há vida através de outra vida que é pré-existente. Ok? Bem, o que eu vou explicar agora é um assunto muito cobrado também em provas do Enem. Vou explicar agora as teorias evolutivas. Como aqueles primeiros seres vivos, que nós vimos na questão anterior, evoluíram até a nossa biodiversidade de hoje. Então nós temos três teorias básicas: o lamarquismo, o darwinismo e o neo-darwinismo, que é a teoria atual para a explicação desse processo. Lamarck postulava a lei do uso e desuso. Quanto mais você usa um órgão, mais ele se desenvolve. Até aí tudo bem. O grande problema é dizer que essa característica que você adquire ao longo do tempo será passada aos seus descendentes. Como explicamos aqui, a altura do pescoço da girafa. Lamarck dizia que girafas tinham um pescoço pequeno. E para poder alcançar as folhas, foram fazendo um esforço e esticando esse pescoço, e esse pescoço foi aumentando ao longo do tempo. O grande problema é que ele diz que essa característica adquirida é passada aos seus descendentes. Uma característica adquirida não pode ser passada aos seus descendentes. Veja como exemplo as mulheres girafa da Birmânia, que colocam aqueles anéis em volta do pescoço. Depois de algum tempo, algumas têm um pescoço com o dobro do tamanho do normal. Só que se analisarmos os filhos dessas mulheres, eles nascem com o pescoço normal. Porque, como eu te falei, uma característica adquirida, ela não é passada a seus descendentes. Outro problema é que Lamarck diz que o meio muda o ser vivo. O meio não muda o ser vivo. O meio seleciona o ser vivo. Como vamos ver agora a teoria de Darwin, que é totalmente baseada em cima da seleção natural. Darwin diz o seguinte: em uma população existem indivíduos com pescoço curto e indivíduos com pescoço longo. Devido a uma escassez de alimento embaixo, os mais aptos, que são as girafas de um comprimento maior, se alimentam e sobrevivem. Já as girafas de pescoço curto morrem porque são menos aptas. E aí você tem o processo de seleção natural mostrando que o meio ambiente, ele não muda a espécie, ele seleciona o mais apto. E isso é a teoria de Darwin, que é a teoria da seleção natural. Eu gosto de brincar com uma frase que diz o seguinte: olhe bem, o urso polar é branco porque vive na neve. O que acontece é o seguinte: quando eu falo que o urso polar é branco porque vive na neve, eu estou dizendo que o meio ambiente está mudando a cor da sua pelagem. Então, isto
está ligado ao lamarquismo. Agora, eu posso mudar essa frase. Vejam bem. O urso polar vive na neve porque é branco. Note que essa frase se encaixa bem na teoria darwinista. O urso polar vive na neve porque é branco. Porque se ele tivesse outra coloração, ele não poderia ficar camuflado e iria ser visto pelas presas. Perfeito? Então, dizendo que realmente o meio ambiente seleciona o mais apto. Isto está ligado ao darwinismo. Ok? Darwin tinha um problema. Ele não sabia explicar por que um ser vivo tinha um pescoço mais longo e o outro um pescoço mais curto. Isso só vai ser explicado posteriormente com o neodarwinismo. O neodarwinismo, ele explica como ocorre a variabilidade. Por que indivíduos dentro de uma população e da mesma espécie são diferentes? É porque houve mutações, houve a recombinação de genes no crossover, no processo sexuado, e aí que entra Darwin. Darwin diz que a melhor variação, tá, causada por isto ou por isto é selecionada e isso gera a adaptação, isso gera a evolução dos seres vivos. Então prova que ninguém se adapta. O indivíduo, ele já nasce adaptado. Por quê? Porque ele tem uma vantagem proporcionada por mutações, pela recombinação genética, ok? Veja o caso das mariposas de Manchester. No início, quando não havia poluição, as mariposas escuras, elas eram mais facilmente vistas pelo pássaro. Então, a população de mariposas escuras no início era baixa em relação à população de mariposas brancas. O que acontece? Dentro da população, eu tenho indivíduos diferentes. Você já sabe por quê? Por mutações, por variabilidade genética, por recombinação genética, ok? Veja o que acontece. Chega as indústrias que trazem poluição, escurecendo a casca das árvores. Veja agora que a situação se inverte. Quem está agora mais visível são as mariposas brancas. E agora o pássaro consegue vê-las e preda as mariposas brancas. Com isso, há uma inversão no tamanho da população. As brancas diminuem e as melânicas aumentam, mostrando que não foi o meio que mudou a espécie. Já existia mariposas claras e escuras. O meio só selecionou. Mais tarde, com as campanhas de despoluição, a poluição controlada, a situação volta de novo ao normal. As mariposas claras em maior quantidade e as mariposas escuras em menor quantidade. Ok? Provando que o meio não muda. O meio seleciona indivíduos mais aptos. O que dizia a seleção natural. Os mais aptos sobrevivem, os menos aptos são eliminados. Ok?
Veja essa questão muito peculiar do Enem, onde ele trazem charges. Veja a seleção natural que permite que a girafa alcance as folhas mais altas. Veja o menino improvisando para alcançar o pote de biscoito. Atirei a mostra que o ser humano, na busca de entender suas necessidades e de se apropriar dos espaços, utiliza o conhecimento e a técnica para criar equipamentos que lhe permitiram compensar as suas limitações físicas. Perfeito? O homem, ele usa a ciência e a tecnologia para permitir a compensação de suas desvantagens que o meio proporciona. Ok? Então nós temos aí o gabarito, a letra B desta questão.